Eu começo falando assim, olha, a Bíblia, ela por várias vezes descreve assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tem algumas passagens na Bíblia que descreve assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o Isaac é o segundo patriarca, Falamos semana passada de Abraão. Isaac é o filho de Abraão, ou seja, é o descendente de Abraão. Ele continua a história do seu pai. Ele é filho de Abraão e Sara, e o nome dele, quem procura aí nome de filho, significa riso. Então, se você de repente quiser procurando um nome para filho, Isaac significa riso. Por que riso? Porque quando Deus falou que Sara ia engravidar, foi uma mistura de alegria, e também de dúvida. Será que é verdade? Será que vai acontecer? A Bíblia fala que Sara tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não tinha mais a menstruação, estava já na menopausa. Como engravidar? Era uma coisa, paciência, impossível, mas ela com 90 anos, ela engravidou, e Abraão tinha 100 anos de idade, Eu vou fazer uns trechos aqui da história dele, tá tudo na Bíblia, então eu vou fazer um resumo aqui, bem rápido aqui, para a gente, não demorar muito, que a história dele é bem grande. Ele tinha um irmão, chamado Ismael, ou meio-irmão. O Ismael era filho de Abraão com Agar. Isaac era filho de Abraão com Sara. Quem assistiu a pregação na semana passada, viu que Abraão tomou uma decisão precipitada. A Sara não engravidava, ela foi lá e falou: Abraão, vou te dar uma ideia. Tem uma relação com a minha escrava, e tem um filho com ela, uma barriga de aluguel. E aquela ideia não foi boa, porque nasceu Ismael, e Ismael foi uma criança que sofreu muito, porque a mãe dele, junto com ele, foram expulsos de casa. A Bíblia diz que eles chegaram lá no deserto, chegaram até a passar fome, mas Deus via o sofrimento dela e do Ismael, e Deus falou que derramaria também promessas sobre aquela descendência. E você sabe que até hoje aí eles estão em guerras, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Ou seja, foi uma decisão assim bem apressada, bem precipitada, e nasceu aí esses dois filhos aí, o Isaac e o Ismael. Era um irmão dele. A Bíblia mostra que possivelmente o Isaac tinha um temperamento dócil. Quando ele era, você vê que eu estou trabalhando aqui, o nascimento, a infância, a adolescência, eu estou tentando fazer uma história aqui da vida dele. Possivelmente ele, quando era adolescente, ele era um bom filho, Isaac, porque quando o pai dele leva ele lá no Monte Moriá, para oferecer ele em sacrifício, você vê que ele não oferece resistência. Ele não chega lá e fala: pai, não vou deitar nessa lenha, nesse holocausto. Ele não faz isso, ele se deita sobre o altar. Ele confia no seu pai, ele tem uma submissão voluntária. Então nos parece assim, que ele tinha um temperamento manso, um temperamento obediente, pelo que a Bíblia relata dele. E o pai dele, tinha com certeza um bom filho, o Abraão. Aí quando ele vai crescendo um pouco mais, o Isaac, a sua mãe morre, a Sara, e o pai dele precisa encontrar uma esposa para ele, o Abraão. E aí Abraão fala para o servo dele, Eliezer, que ele não deveria casar com uma mulher daquela região dos cananeus, que era um povo idólatra, mas deveria buscar lá na parentela deles, de onde eles tinham saído. E o servo vai lá e busca lá a Rebeca, para Isaac. E é muito bonita essa história, chega até a ser quase um romance,
que o servo de Abraão, ele ora, ele fala: Deus, me mostra quem que é essa pessoa, me dá sucesso nessa empreitada. E aí ele chega lá e ele encontra com a Rebeca. Isaac tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. Eu queria falar aqui algumas qualidades de Isaac e algumas qualidades de Rebeca, tá? Olha que belo partido que era Isaac, que belo partido era Rebeca. A primeira qualidade de Isaac: Isaac era herdeiro de uma bênção, né? Ele era filho só do Abraão, mais de ninguém, né? O pai dele recebeu uma promessa que dizia assim: de ti farei uma grande nação. Ele era filho somente de Abraão. Quando você procura um par, uma esposa, um esposo, é bom você olhar quem é a família, né? Se a família é uma família que teme ao Senhor. E é um privilégio se você encontra alguém. Adriano, está dando um sonzinho aqui no microfone, um barulhinho bem... Você escuta lá, é tipo uma microfonia bem baixinha. Então, quando você vai procurar um par, é bom você olhar quem que é a família dessa pessoa. Se ela tem um pai e uma mãe crente, cristão, um avô, uma avó, isso é um grande privilégio. É um grande privilégio ter uma herança espiritual. E Isaac era um belo partido por causa disso, que os pais dele eram pessoas tementes ao Senhor. Mas ele também era um homem espiritual. O Gênesis 24, 63, olha o que fala lá: saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que viam camelos. Parece, a Bíblia fala que ele tinha o hábito de meditar no campo, ou seja, ele era um homem espiritual, ele ia para oração, falar com Deus, meditar. Então por isso que eu falei que parece que Isaac tinha um temperamento manso, um temperamento sereno, porque a Bíblia dá pequenos relatos desse homem. Ele ia meditar no campo, ele ia pensar nos seus sonhos, entregar para Deus a sua vida, ao cair da tarde. E as qualidades de Rebeca? Rebeca era bonita, verso 16, capítulo 24. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então veja o que fala a Bíblia: a moça era muito formosa de aparência, ela era muito bonita, era uma mulher assim que destacava, era uma mulher muito bonita. E também ela era virgem, né? Hoje a gente não pode falar isso, né? Não é retrógrado, né? Falar que é virgem. Na realidade a gente não prega virgindade, a gente prega santidade. Mas hoje há um movimento de que a virgindade é uma coisa ruim. Há um movimento sendo ensinado de que a virgindade é uma coisa que você tem que perder o mais rápido possível. E na realidade não é assim que a Bíblia ensina. A virgindade é uma virtude. Que bênção se você consegue guardar a virgindade para o seu casamento. Isso é uma grande bênção, é um princípio da palavra de Deus. Então hoje as coisas estão invertidas, né? Se tem uma roda de amigos, você fala: sou virgem, ele é virgem, e aí aquele adolescente fala: tem que perder esse trem logo então, E na realidade não, é uma virtude, a Bíblia fala, ela era virgem. Então a gente tem que resgatar alguns valores, né, que hoje estão sendo criticados. Segunda característica dela: a Rebeca era trabalhadora. Tem umas pessoas mais antigas que falam que ela era trabalhadeira. 24:15, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Veja a Rebeca lá, imagine a cena, ela está com um cântaro. Sabe o que é o cântaro hoje? Aquele garrafão de 20 litros de água nas nossas casas, né?
Ela era trabalhadora, ela não era uma porcelana, uma indefesa, uma mulher mimada, frágil. Não, ela era pastora. Ela ali no sol, na lida, carregava água, buscava água, trazia água. Ela não cresceu numa redoma de vidro, ela não era uma donzela frágil. Ela era trabalhadora. Olha, tem muito pai hoje, muita mãe, que acha que protegendo o seu filho, que acha que colocando o seu filho numa redoma de vidro, isso vai fazer um bem. Na realidade não, você tem que ensinar o seu filho a lavar a louça, a cozinhar, a passar uma roupa. Você tem que ensinar ele para os desafios da vida. Isso não é uma vergonha, é uma virtude. Se você, claro que tem a idade, né? Cada um tem uma idade, não vou colocar uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos para limpar a casa, é judiação, mas tem idade certa para você começar a inseri-lo nas atividades domésticas. Isso é muito bom. Quando ele casar, vai poder fazer alguma coisa, ou quando ele for estudar fora, for viajar. Tem pessoas que não sabem fazer nem miojo lame, nem o ovo. Aí quando vai morar fora, sofre, porque não sabe, vai ali comprar uma cebola, um tomate, um pimentão, a pessoa chega lá e não sabe o que é, porque nunca foi comprar. Então, a Rebeca era uma jovem trabalhadora, também ela era uma jovem prestativa. 24:20, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Então chega lá o Eliezer, chega lá com a sua comitiva de camelo, ela vai começando a dar água para os camelos, ela vai começando a servir aquele que apresentaria ela para o amor da sua vida, ela nem imaginava. Aquele que abriria as portas para ela conhecer o seu Isaac. Você acha que o Eliezer não estava observando ela? Você acha que ele não estava observando como que ela era? Como que ela agia? O que adianta ser uma menina bonita, linda, maravilhosa? Ah, eu não posso pegar isso porque vai quebrar minha unha. Ah, eu não posso fazer isso porque está muito sol. Ela não era assim. Ela estava lá na ação, ela estava em atitude, em atividade, ela estava ajudando, prestativa. Gente, hoje, as pessoas que se destacam hoje são pessoas prestativas. Não pense que você vai crescer na sua empresa fazendo só o que você é pago para fazer. Você não vai. Você vai se destacar quando você começar a vestir a camisa, a se doar, a se envolver, sair desse comodismo, dessa frieza. Então você precisa, está em algum lugar, tem uma coisa que eu posso fazer? Eu posso tirar o lixo? Eu posso passar um pano aqui na mesa? Eu posso lavar os pratos? As pessoas estão observando. Você vai na casa da sogra a primeira vez. Chega na casa da sogra, não lava uma louça. Ô sogra, posso lavar aqui um prato? O que a sogra? Rapaz, acho que acertou agora, hein? Já ganhou o coração. Agora chega lá, a menina lá no sofá. Ai, que calor. Ai, meu Deus, Rondonópolis, muito quente. Minha unha aqui tem que fazer essa semana. E a sogra lavando louça lá sozinha. Puta, que na hora mais folgada, meu. Então, a gente tem que ser mais prestativo, ter mais atitude, ter mais ação, porque a vida é assim, gente. As pessoas estão observando na sua empresa, na igreja, na família, pessoas prestativas. Em último lugar, Rebeca era decidida.
Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Gente, você imagina isso? Vai um sujeito lá na casa dela, uma comitiva de camelos, muito rico, né? Leva presentes, tudo, beleza. Aí chega lá e fala o seguinte: tem um Isaac para você te esperando. Não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime para falar viva voz ali, para ver o rosto, não tinha nada disso. Nunca viu na vida. Você quer ir? Ela disse o quê? Irei. Eu quero. É minha oportunidade. E ela vai, né? E ela encontra o Isaac, que era um grande partido também, assim como ela. Pessoal, a Bíblia, travou aqui, gente? Passou. A Bíblia, ela não esconde as dificuldades das pessoas. A Bíblia mostra as coisas boas e as coisas ruins. E as coisas boas servem de exemplo e as coisas ruins servem de alerta. A Bíblia deixa claro lá todas as fraquezas do ser humano. E o nosso Isaac não foi perfeito. Ele mentiu um momento da vida dele. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então, na peregrinação de Isaac e sua família, ele chega num lugar lá, e aí as pessoas falam assim: quem que é? Essa mulher é muito bonita, né? As pessoas veem ela, e ele, com medo de morrer, matá-lo e ficar com a mulher, ele inventa uma mentira, ele fala: não, ela é minha irmã. E isso foi ruim, porque depois o rei Abimeleque descobre, e o rei fala para ele: ô sujeito, você mentiu. Se alguém do meu povo tivesse gostado dela, tivesse possuído ela, como que faria? Como que o texto está lá no Gênesis 26:10, nós cometeríamos um grave delito, ou seja, aquele povo pagão tinha mais consciência do que o próprio Isaac, que mentiu a respeito de quem era a Rebeca para ele. E mais, ele colocou a Rebeca em grave risco, porque se você falar que a tua esposa não é tua esposa, chega qualquer um e leva para casa. Então, isso aqui não foi muito legal não na vida dele, ficou ali uma mancha, né? Ficou ali na história dele uma cicatriz, e a Bíblia não esconde não, a Bíblia mostra todas as coisas boas e negativas dos nossos heróis da fé. Podemos também falar aqui sobre a vida financeira de Isaac. O texto fala: semeou Isaac naquela terra e ao mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Nós vemos que Isaac, ele prosperava financeiramente, porque o Senhor o abençoava. A Bíblia fala que ele cavava poços, vinham os inimigos dele e tapava os poços, entulhava os poços. Era um deserto, não tinha água, então a melhor profissão ali era cavar poços. E vinham os inimigos e entulhava. Sabe quantos poços ele cavou? Depois você pode ir lá em casa: 7 poços. Ou seja, ele era um empreendedor, ele era uma pessoa que não desanimava, não desistia, um trabalhador. Ele era, vamos dizer, um empresário rural. Quantas pessoas abrem um negócio e dão errado, abrem outro e dão errado, até que uma hora dá certo. Você pega a história dos grandes empresários do Brasil, essas grandes empresas, essas franquias, se você for ver a história dessa turma, eles fracassaram várias vezes, até que eles acertaram, amadureceram, aprenderam o negócio, e ali eles conseguiram o sucesso. Isaac é um exemplo de
empreendedorismo. Mas existe um mistério aqui, porque o Senhor o abençoava. Esse mistério espiritual, o que ele colocava as mãos, Deus ia abençoando, e ele era também, não é assim, Deus faz tudo, não, ele fazia também, ele fazia a parte dele, ele trabalhava, ele cavava, ele fazia a sua parte, Deus fazia a parte que nós não entendemos e não enxergamos humanamente. Uma área da vida dele também assim, triste, foi a forma que eles criaram os filhos deles. A Rebeca era estéril, e você vê que essa questão da esterilidade se repete, a Sara era estéril, a Rebeca também é estéril, e aí depois de muita oração, a Rebeca engravida, e ela tem 2 filhos gêmeos no seu ventre, e os filhos chamam Esaú e Jacó. Eu não vou entrar muito hoje, porque acho que semana que vem eu vou poder focar mais aqui na história de Jacó. Mas eu quero deixar só um versículo aqui, que fala assim, Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Então você vê aqui que existiu o quê? Um favoritismo. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Isso foi muito ruim para a família. Havia uma preferência, havia um favoritismo, e aqueles filhos se tornaram rivais, aqueles 2 filhos se tornaram inimigos. Quando Esaú chega lá para receber a bênção do pai, o pai fala assim, já dei a bênção a Jacó, e o Esaú fica com uma raiva tão grande, que ele quer matar o seu irmão. Jacó tem que fugir, e o Esaú, para vingar dos seus pais, casa com mulheres filisteias, e a Bíblia fala que essas mulheres, as suas noras, se tornaram amargura de espírito para os seus pais. Então são coisas que a Bíblia mostra assim, lados bons, lados ruins, acertos, erros, para que a gente também possa aprender. E a sua morte está registrada em Gênesis 35, 28, que ele morreu com 180 anos de idade. Eu quero finalizar trazendo algumas aplicações aqui para nós, e na célula nós vamos poder falar de outras aplicações da vida dele, mas eu escolhi 3. A primeira aplicação que eu quero destacar na vida dele hoje é: escolha bem o seu par. As 3 principais escolhas da vida começam com a letra C: Cristo, casamento e carreira. Eu vou repetir. As 3 principais escolhas da vida começam com a letra C: Cristo, casamento e carreira, ou carreira e casamento. Ou seja, o que é Cristo? Cristo é a decisão de ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a primeira decisão da nossa vida, para que as coisas vão bem. A segunda decisão, a carreira: qual profissão eu vou seguir, para que eu tenha sustento financeiro para minha família, que eu faça um trabalho que eu amo, que eu goste. E também o casamento, O casamento é uma área muito importante da nossa vida. Na cultura de Abraão, na cultura de Isaac, os casamentos eram arranjados. Os pais escolhiam a esposa dos seus filhos, o marido dos seus filhos. Mas na nossa cultura não. Nossa cultura, nós temos essa liberdade de escolha. Por isso que nós somos responsáveis por isso. Nós temos que pensar bem, quando encontramos uma pessoa, se aquela pessoa tem qualidades. Defeitos, todos temos, mas existem alguns defeitos que você talvez não vai suportar na história do relacionamento. E existem algumas qualidades que são necessárias também. O motivo de Abraão buscar uma mulher para o seu filho lá
nos seus parentes era por causa da questão da fé. Abraão vivia no meio de um povo ali pagão, um povo que não tinha a fé que ele tinha. E ele manda então buscar uma pessoa da sua parentela que tinha a mesma fé. Esse é um dos motivos de ele buscar uma mulher para Isaac. E hoje as pessoas não percebem esse fator. Eu digo que antes de você começar um relacionamento, coloque a fé nesse relacionamento. Fale logo de cara qual a sua fé. Fale logo de cara que você tem uma fé em Deus, que você é um cristão, que você vai na igreja. Já convida aquela pessoa que você está ainda paquerando para ir na igreja com você. Coloque Deus nesse negócio. Não espere depois que já estiver casado, noivo, para falar, eu sou evangélico. Já coloque logo isso. Porque a gente não sabe o que a outra pessoa é. Às vezes você está namorando com um ateu. Está namorando com uma pessoa que nem crê em Deus. Eu falo assim que você corre 3 riscos se você namorar com alguém que não tem a sua fé. 3 riscos. O primeiro é você seguir na igreja sozinho e a pessoa ficar em casa. Então, por exemplo, agora horário de culto, você estaria na igreja, a pessoa estaria lá na casa lá, enfim, assistindo Netflix. Esse é um risco que você corre. Mas tem um segundo risco, que é aquela pessoa se converter, virar um cristão, amar a Deus, a sua palavra, começar a ler a Bíblia, e vir com você, ótimo, seria muito bom isso. Mas também tem uma terceira alternativa, é você esfriar na fé, você falar assim, pô, estou cansado já, só eu que vou, a pessoa não vai comigo, quer saber, eu vou ficar em casa também, e você parar de frequentar. Então, você vê que de 3, só uma que é boa, as outras 2 são ruins. Então, você tem menos de 50% de probabilidade que vai ser uma coisa boa. Então, pense nisso, já coloque logo de cara, observe outros parâmetros. Eu falei aqui, Rebeca era prestativa, Rebeca não era uma jovem frágil, Rebeca era uma mulher que tinha esforço, que era decidida. Observe, Isaac tinha uma família, Isaac tinha uma fé, ele meditava, ou seja, observe os predicados dessa pessoa. Perfeição não existe, mas existem virtudes, caráter, integridade, honestidade, respeito aos seus pais, temor ao Senhor. Não estou falando nem de aparência física aqui, porque aparência física é uma coisa muito particular, cada um vê beleza naquilo que acha belo, e ainda mais a Bíblia fala que a beleza é passageira e vã a formosura. Mas se você acha a pessoa bonita, ótimo, isso chama-se química. A química é importante no relacionamento, né? É aquele arrepio, aquela coisa, nossa, ela me atrai, ele me atrai, legal, isso é ótimo, mas não é só isso. Existem outras coisas a serem observadas. Então, observe bem. Eu tinha um pastor que eu me lembro que ele falava assim, quando você for orar por alguém, não ore de olho fechado não, ore de olho aberto, porque às vezes a gente está orando muito de olho fechado, e não está observando as qualidades dessa pessoa. Abre bem o olho, regala os olhos assim, começa a observar, vai orando, mas vai olhando, orando e olhando, orando e olhando. Deus, confirma, Pai, me mostra, como que essa pessoa trata o garçom? Como que essa pessoa trata uma pessoa que não é rica? Como que essa pessoa age? Depois, não há tempo de você reclamar. A segunda lição, mentira tem pernas curtas. O nosso herói da fé, Isaac, caiu nesse pecado da mentira. Ele falou algo que não era verdade, disse que Sara era sua irmã. Eu não sei se você sabe, existem ditados populares.
Mentira tem pernas curtas. Você fala, por que que mentira tem perna curta, né? Ou seja, a mentira logo descoberta. Mas tem uma história por trás desse ditado. Tinha um artista parisiense, que ele era de baixa estatura. E esse artista parisiense, ele contava muita mentira. E somado à sua baixa estatura, quando ele chegava, falava assim, lá vem as mentiras de perna curta. Aí ficou esse ditado, mentiras têm pernas curtas. Ele era um grande mentiroso. Para nós, esse ditado hoje soa como, né, mentira é descoberta, vem logo à tona. Mas é certo que, gente, não é legal a mentira. É muito feio. E pessoas que mentem, começam a mentir, daqui a pouco a vida é uma mentira. E ela se confunde nas suas próprias histórias. Aí a esposa fala, não estou entendendo, você falou uma coisa, já misturou com outra, porque eu me confundi. Enfim, se for uma história verdadeira, ela sempre vai ter início, meio e fim. E quando você contar ela 10 vezes, vai ser a mesma história, porque é a verdade. Agora, se você inventar uma história, daqui a pouco você inventa uma outra coisa para emendar na outra, e para emendar, e aí vai um negócio tão estranho que as pessoas começam a perceber. E foi ruim, pessoal, o que ele fez com a esposa dele, Rebeca, o que Isaac fez. Sabe por quê? Ele colocou a Rebeca em risco. Como eu disse, ele brincou com o casamento dele. Ele negou o casamento dele. Ele era marido dentro do quarto, mas fora do quarto ele era um amigo. O rei viu ele acariciando a esposa dele. O rei falou, por que você está acariciando a sua esposa? Ah não, porque ela é minha esposa. Mas você mentiu então, você me colocou em grave delito. Você colocou o meu povo, disse o rei Abimeleque, você colocou o meu povo em grave delito. Olha o temor daquelas pessoas pagãs o casamento, que para nós é algo tão sério. Então, isso com certeza machucou o casamento deles e o coração de Rebeca. E eu encerro dizendo assim, não tenha filhos favoritos. Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Gente, essas coisas na família é muito ruim. Se você, pai e mãe, prefere um filho do que outro e você externa isso, as crianças crescem se sentindo menosprezadas. Você vai lá, faz uma festa para um aniversário de um filho, você vai lá e aluga um buffet, e faz uma festona lá, vamos dizer que seu filho faz aniversário em maio, aí você vai lá em maio, aluga um buffet, faz bolo, faz festa, faz balão e tal, e aí o seu outro filho faz aniversário em agosto, aí faz um bolinho lá na célula, parabéns, aí aquele fala, o que está acontecendo? O meu irmão, minha irmã tem uma festa, e eu tenho um bolo na célula? E a coisa começa a entrar dentro do coração. As ações começam a fazer sentido. Começa a ignorar o filho, elogiar o outro publicamente, comparação, proporcionar bens de formas diferentes. Para você, no seu aniversário, eu te dou um videogame custa R$2.000. E para você, no seu aniversário, eu te dou sei lá o que, uma caneta, um lápis e um estojo, custou R$50. O que está acontecendo? Por que tão diferente? Não, porque você vai estudar, você vai ser um médico. Ah, obrigado, pai, porque você é um médico, tá? Gente, criança não entende. Essa manifestação desigual. E você sabe que tem até avós, escute bem, você, vovô e vovó, que tratam os netos de maneira diferente. Você acha que eles não sentem? Tem avó que trata o netinho, chegou o netinho em casa, aí faz lanche, faz hambúrguer, faz não sei o quê, qual que é a sua comida preferida? Aí chega outro netinho, passa fome. Você acha que ele não está sentindo isso?
Você acha que ele não sente? Você está cavando um abismo entre vocês. Logo mais, quando ele crescer, ele não vai nem querer na sua casa, esse neto esquecido. Então, cuidado. Porque eu sei que é normal a preferência, é inconsciente. Aquele neto que é mais carinhoso, que nasceu primeiro, que nasceu por último, que esteve comigo num momento de saúde delicado, enfim, tem as coisas inconscientes, mas a gente que tem maturidade, a gente tem que saber, não pode fazer isso. Tem aquele filho que é mais carinhoso, chega, deita no colo, faz carinho, aquele outro que é mais isolado, mas eles são crianças, nós somos adultos, nós temos que tratar iguais. Porque senão, se eu trato com diferença, eu estou cavando ainda mais esse abismo entre eu e o filho mais tímido. Nós temos maturidade, eles não. Eu até brinquei, né? Os filhos, eles têm até direito de terem pais preferidos, né? Esse dia a gente estava numa célula, aí uma criança falou assim: eu gosto mais do meu pai do que da minha mãe. Tudo certo, criança pode falar. O Samuel, ele fala: eu gosto mais da minha mãe do que meu pai. Eu escuto assim, falando: tudo certo, meu filho, te amo do mesmo jeito, seu safado, cabra safado. Mas ele é meu filho, eu tenho maturidade para lidar com isso. Ele me amando, eu amo ele vai ter que me engolir. Agora, se eu falo isso de cá para lá, é diferente. Por quê? Porque ele ainda está construindo a sua personalidade. Ele ainda está formando a sua personalidade. Então, se eu falo: eu amo mais o meu filho do que minha filha, eu estou destruindo a personalidade deles. Eles podem falar o que quiser, é criança. Mas a gente não pode falar, não pode ter favoritos. Crianças que crescem num ambiente dessa forma têm dificuldade de autoestima, de aprendizagem, revoltas, problemas com as drogas. Então, gente, a vida do nosso Isaac ensina para nós muitas coisas.